Oi, eu quero te convidar para conhecer o Keep Watching. O Keep Watching é o meu treinamento onde eu te ensino a criar vídeos curtos que as pessoas queiram assistir até o final. É um curso rápido, direto ao ponto, onde eu te ensino a criar vídeos com as vantagens de um vídeo curto, mas que trazem toda a relevância que você precisa ter nessa era da atenção que a gente tá no dia de hoje. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. 2016, gente, a trend de 2016 tá tão em alta porque remete nostalgia, remete àquilo que é antigo, aquilo que a gente viveu em 2016, e se vocês forem parar pra refletir, nem faz tanto tempo assim. Foi 10 anos atrás? Foi 10 anos atrás. Mas foi uma época da internet que as coisas não eram tão sérias quanto são hoje. Em 2016, gente, 2016 eu tô com 29 anos, nossa, eu tinha 19 anos. Mas por que as pessoas estão gostando tanto de voltar pra essa época? Porque nessa época não existiam tantos influenciadores quanto existem hoje, não existiam tantos criadores de conteúdo quanto existem hoje, as coisas eram muito mais leves naquela época, o termo cancelamento não existia naquela época, o cancelamento surgiu em 2018, final de 2018 para 2019, então não existia esse negócio de ser cancelado, existia você entrar numa polêmica, tipo, fingir que nada aconteceu ali, ficar uns dias sem aparecer, postar uma fotinha preto e branco que você voltou, eu acho que não existia nem videozinho com roupa branca daquela época pra se redimir. Mas era uma época muito gostosa da internet, em que não existia essa pressão tão grande de você ser frequente, não existia essa pressão tão grande de você performar. Era a época que uma coisa que estava muito em alta nessa época de 2016 era o feed organizado, era que essa parte do feed organizado era uma coisa que era muito mais importante, às vezes era mais importante do que você fazer um conteúdo. Os influenciadores naquela época, eles não faziam tanto conteúdo em vídeo, não existia TikTok, não existia Reels. Era uma época em que o vídeo era só no YouTube e os vídeos no YouTube eram vídeos de 8, 12 minutos, fazendo besteiras, fazendo aquelas tags do tipo 50 fatos sobre mim. Era uma internet leve, sabe? Era uma internet gostosa e que não tinha essa pressão de responsabilidade, de você usar a internet para vender o seu trabalho. Hoje em dia, a internet, não que ela ficou mais chata, não, ela ficou mais chata sim, mas a internet hoje em dia, ela está mais séria, ela está mais educativa, claro, mas as pessoas estão usando muito a internet hoje em dia para falar do seu trabalho e tá certo isso, porque os olhos das pessoas estão aqui no celular. Só que naquela época não tinha muito isso, a gente usava realmente a internet por puro entretenimento. Os nichos que eram naquela época não eram o tanto de nicho que a gente tem hoje. Não, acredito eu que não existia o nicho criação de conteúdo naquela época. Existia o nicho de beleza, o nicho de moda, o nicho de tecnologia, o nicho de lifestyle, existia o nicho de viagem, todo mundo era um aglomerado. Não existia essa de uma linha editorial extremamente estruturada, não existia vou fazer essa estrutura de lançamento para começar a falar do meu produto. Não, era simplesmente você fazia conteúdo do qual que o seu público estava pedindo para você fazer, sabe? Era mais leve, as pessoas se jogavam mais na internet, não tinha tanta essa pressão de performar, não tinha tanta essa pressão de você conseguir construir uma imagem sua muito bem posicionada. As pessoas não emitiam as opiniões delas, simplesmente elas estavam ali por serem bonitas, por serem simplesmente conseguirem trazer uma criatividade fora do comum, por terem a coragem de se expor na internet, porque na época, em 2016, se hoje alguém te chama de blogueirinha, 2016, gente, aquela galera sofria muito mais preconceito, mas eles nadaram de braçada, porque foi ali que os caras ganharam dinheiro, ganharam muito, muito dinheiro. E assim, agora vendo pela minha visão daquela época, eu era estudante de odontologia, eu usava as redes sociais para publicar minhas fotinhos extremamente saturadas para mostrar para os meus amigos. A gente usava as redes sociais para se comunicar com os nossos amigos, né? Não usava as redes sociais para outras coisas. E existiram duas coisas que foram cruciais que aconteceram em 2016 que fez a criação de conteúdo ficar um pouco mais elevada, e aconteceu em 2016. Essas duas coisas são
O Instagram, ele implementou a ferramenta Story. Não sei se vocês sabem, mas antes de 2016 não tinha o formato Story no Instagram. Ainda era um lugar onde a gente só postava fotos, pouquíssimos postavam vídeos. Foi a época que todo mundo ficou assim... O Instagram copiou o Snapchat. O que a gente postava de stories no Snap ali de 2012, 2013. Olha só, de 2013, o Instagram demorou 3 anos para implementar a ferramenta do qual ele estava perdendo a atenção do seu público, para trazer o formato Story. Foi em 2016. 2016? Talvez 2017. Vou até procurar aqui. Vamos ver. Agosto de 2016, exatamente. Data de lançamento foi anunciada oficialmente em 2 de agosto de 2016. E, gente, essa época eram stories de 15 segundos. Não sei se vocês lembram. Não existia stories de 60 segundos, eram 15 segundos. E tinha uns filtros muito da hora. No Snapchat eu lembro que tinha filtros dos lugares que a gente tava, né? A minha faculdade tinha o próprio filtro dela, tipo, colocava Unipar ali na frente, assim. Sim, o Snapchat tinha os melhores filtros. E além de ter colocado os stories, foi aí que a coisa começou a desandar também para os criadores de conteúdo. Por quê? O que aconteceu em 2016 foi que o Instagram implementou o algoritmo. Sabe esse negocinho que a gente fala o tempo todo? Que eu falo em todos os meus vídeos do canal, eu tô falando sobre algoritmo. Surgiu em 2016 no Instagram. Até 2016, os influenciadores e os criadores de conteúdo publicavam seus conteúdos e apareciam pra gente em forma cronológica, no feed cronológico, era um feed cronológico, ou seja, a renca de criador de conteúdo, não só os criadores de conteúdo, até a sua mãe, sua tia, sua prima, postava conteúdo meio-dia porque sabia que tava todo mundo no Instagram meio-dia ou 6 da tarde, porque saiu do trabalho e entrou ali no Instagram pra ficar um tempo, tá indo almoçar e entra ali no Instagram pra ficar um tempo. Horário era uma coisa que funcionava muito nessa época, então era meio-dia, a sua aba ali de notícias, o seu feed de notícias, ficava com conteúdo à beça. Só que a partir do momento que o Instagram implementou o algoritmo, foi aí que as coisas mudaram mesmo. Por quê? O algoritmo, ele foi o primeiro filtro nos influenciadores. Assim, aqueles influenciadores que não conseguiram se adaptar ao algoritmo, eles foram embora. Por que o algoritmo, ele foi um filtro tão bom? Entre aspas. Porque o algoritmo naquela época não era nem uma questão de recomendação igual é hoje. Mas os conteúdos que apareciam pra gente em primeiro lugar, não eram aqueles que foram postados em horários de pico. Eram aqueles do qual a galera tava engajando mais. Então, aquele conteúdo com mais curtida, aquele conteúdo com mais compartilhamento, aquele conteúdo com mais comentário, ele aparecia primeiro. Então, aquele influenciador que não tinha uma comunidade desde aquela época, e a gente vai falar bastante sobre comunidade nas próximas semanas aqui no meu canal, se você não tem uma comunidade, não tem uma comunidade engajada, você não consegue se manter como criador de conteúdo. E isso até hoje. Tem muita diferença do que era ali em 2016 para o que era hoje. Mas ali em 2016, o influenciador que não conseguia construir um relacionamento com a sua própria audiência, ele foi embora. Ele não existe mais. Agora, aqueles influenciadores que conseguiam ter um engajamento alto da sua audiência, ele estava sempre aparecendo ali em primeiro lugar no feed de notícia das pessoas. E foi assim durante 4 anos, até chegar ali em 2019, 2020, em que o algoritmo passou a parar de recomendar só as contas do qual a gente segue, ou as contas do qual os nossos seguidores seguem, e começou a recomendar contas que a gente nem segue ainda, aumentando a descoberta dos criadores de conteúdo. Então, gente, 2016, quando eu falo que as coisas não eram tão sérias, era por causa disso. Era muito mais fácil criar conteúdo naquela época. Era uma fotinho. Os influenciadores faziam fotos assim, ó, quando queriam divulgar um produto, fazer uma publi, sabe? Tipo, tem várias fotos das meninas fazendo assim, ó. E elas ganhavam muito dinheiro pra postar uma fotinho fazendo assim com o produto. Cara, hoje em dia, as coisas mudaram muito. Muito, 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 muito. Eu acho que 2016 foi um ano muito louco, nesse sentido,
porque as coisas não eram tão sérias quanto são hoje. E a galera sente falta um pouquinho disso, dessa naturalidade, que não era tão natural, né? Se a gente for falar de fotos nessa época, o Facetune nessa época tava torando. Mas era uma época que a criação de conteúdo não era tão cheia de coisas, regras, frequência, algoritmo, estratégia, linha editorial, calendário editorial, planejamento, lançamentos, infoprodutos, cursos, publicidades, UGC, nada das coisas que eu falei pra você existia em 2016. E se existia, existia dentro de um nicho muito específico, muito pequeno, entendeu? Então, eu não sei vocês, eu sinto falta dessa época. E eu queria ter vivido como criadora de conteúdo nessa época também, pra ter mais referência de comparação, porque eu só lembro dessa época e eu tenho a minha experiência como uma pessoa que estava consumindo conteúdo, mas eu não era criadora de conteúdo nessa época. Eu queria ter sido para poder estar falando com mais profundidade aqui para vocês sobre o que as pessoas passavam nessa época. Mas ouvindo vários criadores de conteúdo dessa época, que eu ouvi muitos conteúdos dessa galera falando o quanto que 2016 foi importante, eles falam exatamente sobre isso. As coisas não eram tão sérias quanto são hoje. Nossa, sim, caraca! Ô, Antônia, você destravou uma lembrança. Ai, gente, que pena que eu perdi meu Instagram antigo, porque quando eu atingi 10 mil seguidores no meu Instagram, a primeira coisa que eu fiz foi publicar uns stories pra conseguir o arrasta pra cima. Caceta! Hoje a gente totalmente destruiu esse termo de arrasta pra cima, né? Deu significado pra ele pra outra coisa completamente diferente, né? Você foi de arrasta. O que é você ir de arrasta? Você, ó, né? Cara, verdade. Você tinha que atingir 10 mil seguidores pra ter o arrasta pra cima. E hoje você nem tem mais. Eu sinto que aquela época era muito estilo Liz Macedo. Só postavam sem pensar muito. Cara, não. Ainda não era tão assim. Liz Macedo, ela é conhecida por fazer muitos conteúdos como se os seus TikToks fossem os seus stories, tá certo. Muita gente ficou famosa por causa do Snapchat, e o Snapchat, ele era responsável por isso. Eu acho que a pessoa que mais ficou famosa por causa do Snapchat, mostrando toda a sua vida e fazendo vários pontinhos, que eu nem lembro se era um pontinho, era uma rodinha. Era a Gabriela Pugliese. A Gabriela Pugliese, ela ficou muito famosa no Snapchat, daí por isso que ela estourou. A Malu dos Sócios também ficou muito famosa no Snapchat, por isso que ela estourou. Eu não lembro quem mais que ficou muito famosa no Snapchat, que daí estourou também, mas a maioria veio do YouTube, não do Snapchat. Aí você tem razão nesse sentido de fazer uma coisa mais natural sem pensar muito. Só que eu acho que também os conteúdos hoje em dia, eles estão tendendo a ficar mais natural justamente pelas pessoas estarem tão cansadas dessa estrutura muito bem feita para criar conteúdo, um calendário editorial, tudo isso que eu falei para vocês. E as pessoas estão sentindo falta dessa naturalidade, tanto que é uma coisa que eu coloco até como o ensinamento aqui pra vocês. Trazer a naturalidade nos seus conteúdos. Eu até respondi nos stories hoje uma pergunta sobre se existe uma estrutura certa pra fazer stories, alguma coisa assim, pra ela poder seguir, né? E eu falei, cara, existem várias estruturas que você pode usar como referência para você seguir para criar os seus stories. Só que isso vai acabar tirando toda a coisa boa que é a ferramenta Stories. Por quê? Os Stories, ele é o formato que a gente tem mais cru da criação de conteúdo. Por quê? Porque é ali que a gente posta um vídeo sem cortes, é ali que a gente tem de mais íntimo com o nosso seguidor, é o relacionamento mais íntimo que a gente tem com o nosso seguidor. Tanto que é um formato que a gente não tem tanto alcance. Quem assiste nossos stories é só as pessoas que acompanham a gente no Instagram, que interagiram com a gente nos nossos conteúdos, ou são as pessoas mais próximas da gente. Pode ser que essas pessoas nem interagem com a gente nos nossos conteúdos, mas se é uma pessoa que está próxima, por exemplo, o Renan e eu, a gente mora na mesma casa. Se eu fizer, os meus stories sempre vai aparecer pra ele primeiro. Pessoas que são muito próximas. Então, eu e o Renan, a gente não só de proximidade de localização, mas a gente troca muita DM. Então, nossos stories sempre vai aparecer pra essas pessoas também. Mas, enfim,
O que eu quero dizer é que os stories é o formato de mais intimidade que você tem com o seu seguidor. A partir do momento que você começa a fazer um storytelling muito bem estruturado, uma coisa muito bem feita ali, bem pensada, bem feita, que foi passada por aprovação e que faz parte de não sei o que lá, de uma coisa maior que você vai fazer, ele para de ser natural. E as pessoas não curtem mais ver isso. Você fez café! Muito obrigada! Ah lá, gente! A mãozinha. Parece a mãozinha do Família Da Família Addams, né? É que a partir do momento que você quer fazer uma coisa muito bem estruturada, os stories, que é o formato para ser uma coisa tão natural e tão íntima com seus seguidores, que é onde você consegue criar uma conexão ainda maior com eles, é onde você perde totalmente essa conexão porque você quer fazer uma coisa estruturada, entendeu? E as pessoas estão sentindo falta de uma coisa mais natural, uma coisa mais dia a dia, coisas que vêm na cabeça. E o story é uma excelente ferramenta para você conseguir criar uma conexão dessa com a sua audiência. Eu sou uma pessoa que negligencia muito os stories, porque para mim não é natural. Eu já vi que existem essas duas pessoas. Existem as pessoas que é muito natural para elas fazer story, abrir ali a câmera, fazer os stories e postar. E eu acho incrível essa habilidade que essas pessoas conseguem pra fazer isso. E existem a galera que precisa se esforçar um pouquinho mais. Eu sou parte da galera que eu preciso me esforçar um pouquinho mais pra abrir os stories e falar mais por lá, sabe? Porque pra mim não é tão natural. Mas eu compenso em outras coisas. Por exemplo, aqui na live. Eu abro live toda terça-feira, 3 horas da tarde. Pra quê? Pra gente ter essa conversa, essa dinâmica. Pra vocês terem a gente ter uma proximidade maior. Então, a minha live, eu recompenso o que eu não faço nos meus stories, que é o formato mais cru e íntimo que eu tenho com a minha audiência, eu recompenso aqui nas lives. Quem ainda tenta crescer no Instagram de 2026, usando estratégia de 2016, está perdido ou só se recusa a aceitar que o jogo virou? A pessoa se recusa a se atualizar. A pessoa ficou pra trás. Cara, não, assim... Gente, 2016 não tinha nem estratégia. A estratégia era você começar a namorar, ou você casar, ou ter filho, pra você ter um engajamento alto. E até hoje é uma estratégia fazer isso, hein? Tem uns aí que fazem isso, vocês sabem muito bem. Mas o que eu quero dizer é que em 2016 não tinha estratégia. O problema é quem tá querendo usar a estratégia de 2020 ainda em 2026. Não existe mais. Sabe, estratégia de ganho de seguidor, tipo, colocar meta de seguidor e meta de viralização, em 2026 já é uma coisa ultrapassada. É o que eu posso dizer pra vocês, que, cara, é que todo ano muda, tá? Todo ano, faz uns 3 anos, na verdade, que a gente tá nessa era de que seguidores não é mais uma métrica importante e criação de comunidade e engajamento é o que importa pra você como criador de conteúdo. Se você tem engajamento, você tem tudo. Isso já já faz uns 3 anos que eu tô falando isso na internet. Pra galera parar de pensar em viralizar, porque, gente, viralizar, você pega aqui um vídeo, aqui você entra ali na aba Reels ou no TikTok, vídeo viralizado tem um atrás do outro. Agora, eu te pergunto, você lembra o nome dessa galera que tá viralizada? Não lembra. Não lembra. Você precisa se tornar uma pessoa relevante. Isso que você acabou de assistir é um corte das minhas lives que acontecem toda terça-feira, 3 horas da tarde, no canal principal Ana Mello. Não esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no canal, um grande beijo e a gente se vê no próximo corte.